Bom, os dois casos foram escolhidos justamente pela data, né? São casos bem simbólicos de abuso e exploração sexual, já são condenados, sentença condenatória transitada em julgado. Ambos estão condenados a 15 anos de reclusão. Como vocês sabem, existem várias formas de abuso sexual, de crimes sexuais, é, e principalmente aquele cometido no âmbito familiar. Então, um dos presos era um abusador crônico que abusava a enteada durante vários anos. Essa enteada chegou a ter um filho dele, também a agredia fisicamente, viveu aí uma infância e adolescência permeada de violências, sem o apoio da mãe. Então, esse crime, a gente quer chamar a atenção da sociedade para que observe os sinais de que as crianças e adolescentes estão passando por violência. Toda vítima, sabe, ela demonstra em linguagem corporal, ela pede socorro de alguma forma. E dependendo da idade, a criança, quanto menor, ela não sabe falar por si só. Ela precisa que alguém seja o seu porta-voz. Então, esse abusador crônico familiar, que além de abusar sexualmente, agredia fisicamente, contava com a conivência da mãe. E o relato dessa jovem é bastante emocionante, onde ela diz que só após os 18 anos se sentiu encorajada a denunciar e até hoje, sendo casada, ainda faz apoio psicológico em decorrência dos traumas advindos dessa violência. Delegado, inclusive, esse relato a senhora divulgou nas suas redes sociais, né? Eu tenho uma amiga por lá. Ela só teve coragem de denunciar esse caso quando tinha 20 anos. Os abusos começaram quando ela tinha 12, 8 anos depois. Exatamente. O abuso sexual, ele tem em si algumas características peculiares. Uma delas é o segredo. Todo abusador familiar, ele incute na vítima o medo, a culpa, e isso faz com que essa cadeia, esse ciclo de violência se perpetue durante toda a convivência familiar. O abusador familiar, ele nunca abusa uma vez só. Então, para garantir que ele continue abusando, ele diz: olha, se você contar para sua mãe, eu vou dizer que você que foi enxerida, foi você que deu em cima de mim. Eu vou contar que você está namorando com o fulaninho da escola. Uma criança não tem a sua personalidade formada, não tem maturidade emocional para fazer essa análise e ela acaba apavorada, tendo medo, e com isso os abusos são repetidos. Por isso que ela só sentiu confiança de denunciar, a mãe não acreditava em si, então ela só conseguiu confiança após a maioridade e aí já acumula um prejuízo emocional muito grande. Durante o período, ela teve, no caso, umas 2 gestações que foram interrompidas, né, por ele mesmo. Inclusive, também ele fazia uso de remédios para dopá-la, para assim, então, cometer os abusos. Infelizmente, ficou comprovado durante o processo que ele usava uma medicação que dava sonolência, e essa vítima, desde os 12 anos, ela nem entendia o que estava acontecendo com ela. Só depois do tempo que ela foi entender que estava sendo vítima de violência sexual. E esse caso é bastante simbólico, porque a gente espera que tantas outras vítimas que se enxerguem nela se sintam hoje também justiçadas. O nome dessa operação é Forset, é o Rei Nórdico da Justiça, justamente para que essas vítimas se sintam justiçadas nessa prisão, que finalmente vai cumprir a pena de 15 anos de reclusão. Delegado, segundo caso, que você 2010, adolescente, para utilizar alguma prática. Outras pessoas denunciaram esse homem que agora está sendo preso por roubo e estupro? Existem outros relatos de vítimas desse mesmo homem? Esse crime ocorreu em 2010. Existia, na verdade, duas adolescentes que o apontaram como autor, mas no decorrer do processo, a condenação ficou comprovada com relação a uma vítima. É um outro tipo de violência sexual, essa em que o abusador ocasional, em que está passando por uma rua e que vê a situação, um crime de oportunidade, onde ele viu a vítima sozinha, uma mulher sozinha numa parada de ônibus, e então ele acabou armado de uma faca, a conduzindo até uma área de lama, de mato,
Então, mediante extrema violência e grave ameaça, acabou perpetrando a violência sexual e ainda acabou roubando o celular da vítima. Ele foi condenado pelo estupro e pelo roubo, e as suas penas também somaram 15 anos de reclusão. Delegada, nos dois casos, a gente percebe que os dois homens, os dois suspeitos, têm uma certa idade, um de 54 anos, outro de 45 anos. Existe um perfil para o abusador sexual? Existe a possibilidade de que homens mais velhos estejam mais possíveis a cometerem esse tipo de crime? Não, não. O crime sexual é um crime democrático. A gente costuma sempre falar essa palavra. É um crime que todo mundo pode ser o autor e todo mundo pode ser vítima, independente da idade, independente da classe social. Não tem nada a ver com educação, não tem nada a ver com a zona que a pessoa mora, com o bairro. É um crime que qualquer pessoa pode cometer. Na realidade, a gente percebe que foram crimes que aconteceram há alguns anos, né? E que não houve um devido processo aí. Então, não tem nada a ver com a idade. Eu queria abrir um parêntese aqui também para o primeiro crime que a gente relata, porque há também uma situação de exploração sexual nesse primeiro crime, quando a própria mãe da vítima, que teve o filho do padrasto, mencionando que acreditava na filha, porque ela ganhava algumas quantias de dinheiro do padrasto e que ela gostava de ganhar dinheiro fácil. Com isso, a gente faz um novo apelo, né, para a sociedade, para que a gente pare de olhar a mulher com esse preconceito, para que a gente pare de julgar, e muitas vezes a mulher não tem sororidade com a outra e acaba fazendo esse julgamento. Então, a gente precisa entender que a vítima nunca tem culpa. E a mãe vai ser investigada, nunca aconteceu dela? Na realidade, esse processo já está fim, trânsito em julgado e a condenação é do abusador. Delegado Alessandro Calvino, agora 15 anos, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a prisão dele, sobre esse período. Então, eu sou o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana, então quando a doutora Joyce me contactou com a intenção de fazer essa operação para a gente incorporar, né, a operação é realizada de forma nacional, a gente montou as equipes para cumprir 8 mandados de busca e apreensão, 8 mandados de prisão, e desses nós logramos êxito em 2. Então, como a própria doutora Joyce sempre diz, o dia de combater a exploração sexual é todo dia. Então, nós vamos continuar combatendo, junto com o brilhante trabalho que a doutora Joyce faz aqui, e a qualquer momento a gente pode estar conseguindo cumprir algum desses outros mandados de prisão. Então, faltam 6, né? Desses 8 mandados, as pessoas ainda estão procuradas, estão foragidos. Isso. No primeiro caso, que a vítima foi encontrada na parada do ônibus, você tem uma história de outro caso que ele fez ela foi a única. Houve um segundo relato, até essa vítima testemunhou, mas não chegou ainda ao final da ação quanto a essa segunda vítima. Qual tipo de dica você pode passar para os pais para estarem mais atentos às crianças e dar aquela situação onde eles possam sim vir a contar o que está acontecendo? Seria no caso de sentar no colo, um aliciamento ali, onde realmente eles possam identificar algo na criança. Exatamente. A gente está bastante preocupado nesse período de pandemia com o aumento dos crimes sexuais, até porque, estatisticamente falando, 95% desses casos acontecem dentro de casa, a vítima está com o abusador dentro de casa, e a vítima não está tendo acesso aos canais de ajuda, que é a escola, que é o conselho tutelar. Então, a gente pede para que não só a família, o responsável, a gente pede que toda a sociedade fique atenta. Criança apresenta mudança de comportamento, né? Criança que apresenta rejeição por determinada pessoa da família de uma hora para outra, não force a criança a abraçar, a beijar, a sentar no colo de ninguém. Se a criança se sentir rejeitar alguém, desconfie. Abra um canal de confiança com seu filho para que ele possa lhe contar. E outro detalhe importante nesses tempos de pandemia é a observar as crianças e adolescentes ao amplo acesso que estão tendo às redes sociais, porque há os crimes virtuais, há hoje a figura do estupro virtual,
à extorsão através do envio de nudes, aos crimes que estão contidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma vez a criança sendo induzida por um perfil fake a encaminhar um nude para a rede, isso pode acontecer várias coisas. A gente já teve flagrantes de estupro de vulnerável aqui, porque esse chantageador atraiu a criança de 11 anos para o local. A gente já teve um flagrante de extorsão, quando um adolescente de 16 anos acabou mandando uma foto íntima, achando que era para namoradinha e era um perfil fake. Então, é um perigo muito grande, principalmente nos crimes cibernéticos, em que a gente não consegue identificar com tanta facilidade o autor. Houve, mas é isso que a gente está falando. Casos de subnotificação é uma coisa que preocupa tanto a Polícia Civil quanto toda a rede de proteção, porque essa criança está em casa. A gente acha que estima que quando acabar esse período de quarentena, a gente vai receber uma demanda, justamente porque a partir do momento que essa criança voltar para a escola, ela vai relatar o que aconteceu. Então, a gente tem que estar preparado para atender essa demanda. Com certeza, a Polícia Civil garante o atendimento 24 horas aqui na delegacia especializada. O telefone nacional de Disque Violência é o Disque 100, mas em caso de flagrante, 190, o Disque 181 da Secretaria de Segurança Pública, e a delegacia aqui também tem o telefone de plantão, que é o 3656-7445. Eu quero ter uma dúvida, a senhora falou sobre a escola. Quando a escola informa o pai de uma mãe, e eles não acreditam, por exemplo, mas a professora ou o professor já tem até acerto. Como é que pode você existir um processo? Ele pode vir a virar ou não, precisa passar pelos pais, porque às vezes os pais não acreditam, né? Como é que pode acontecer? O que pode ser feito nesse caso? Nós funcionamos numa rede estruturada de proteção, que envolve a escola e envolve a segurança, a saúde, porque os crimes sexuais, eles precisam ser direcionados para os atendimentos específicos. Então, a escola, ela está inserida nesse contexto de proteção. O que acontece? A criança relaciona a escola chama os pais, ou então a escola aciona diretamente o conselho tutelar, e dependendo da gravidade, já aconteceu flagrantes em que a gente foi acionado diretamente pela escola, inclusive investigações que resultaram em prisões, dependendo da gravidade de cada caso. Então, a escola é uma grande parceira da DEPCA. A gente costuma dizer que essa rede de proteção em torno da criança e do adolescente vítima de abuso sexual, ela é formada por elos. E a própria sociedade, a comunidade também é um elo dessa corrente. Se a família falhar e agredir essa criança, o conselho tutelar, a escola, a comunidade, o Estado tem que estar preparado para acolher essa vítima e dar o atendimento necessário. Obrigada.